Japão, terra do sol nascente. Um país de beleza exuberante, cultura rica e inovações tecnológicas. Do outro lado do mundo, o Japão cativa o imaginário global com seus templos majestosos, sua gastronomia deliciosa e seu povo acolhedor. Mas como em qualquer sociedade, atrás da fachada brilhante, há sombras que muitas vezes permanecem ocultas. Hoje, vamos explorar as profundezas do Japão, explorando um aspecto frequentemente ignorado pelo governo e menos conhecido pela sociedade em geral. Bem-vindos ao lado obscuro do Japão. Conflitos familiares. Nos lares japoneses, por trás das portas fechadas e das fachadas de respeitabilidade, muitas vezes se escondem segredos sombrios de abuso e opressão. Em uma sociedade onde a pressão por conformidade e sucesso é intensa, as exigências dentro das famílias podem se tornar sufocantes, criando um ambiente propício para o surgimento de situações abusivas. A rígida cultura japonesa, que valoriza o desempenho acadêmico, o sucesso profissional e o comportamento socialmente aceitável, cria um ambiente de pressão constante dentro dos lares japoneses. Infelizmente, essa pressão muitas vezes se transforma em exigências excessivas dos pais em relação aos filhos, resultando em casos alarmantes de abuso emocional, físico e, em alguns casos, até mesmo sexual. Esses abusos são tão prevalentes que os jovens japoneses, muitas vezes se encontram diante de escolhas desesperadoras: permanecer sob o mesmo teto que os abusadores, enfrentar a dura realidade das ruas, ou até mesmo contemplar o suicídio, como uma forma de escapar do tormento. Para os jovens que vivem nessas condições, o lar pode se tornar um lugar de medo e angústia, onde a única solução parece ser escapar. Muitos optam por fugir de casa, buscando refúgio nas ruas, onde encontram uma sensação efêmera de liberdade e conforto na companhia de outros jovens desabrigados. Antes de continuarmos, você gostaria de descobrir como criar uma nova fonte de renda de pelo menos R$ 10.000 por mês no YouTube, sem precisar aparecer? Se estiver interessado, preparei uma aula gratuita para te ensinar como. O link para a aula está no primeiro comentário fixado. Para muitos jovens sem teto, a rua se torna um lugar de desespero e desesperança, onde a única maneira de enfrentar a dor e o vazio é entorpecendo-se com substâncias químicas ou se entregando a atividades de alto risco. O que começa como uma fuga temporária da opressão familiar pode rapidamente se transformar em um ciclo de dependência e autodestruição. No entanto, essa fuga da realidade muitas vezes leva a um ciclo perigoso de autodestruição. Sem supervisão ou apoio familiar, esses jovens são vulneráveis à influência negativa das ruas, incluindo o consumo de drogas, álcool e envolvimento na prostituição, como uma forma de sobrevivência. O caminho da prostituição. A prostituição no Japão é um fenômeno complexo e variado, que envolve uma variedade de circunstâncias e motivações para as mulheres envolvidas. Para muitas mulheres no Japão, a prostituição pode ser uma escolha difícil, motivada por circunstâncias econômicas, sociais ou pessoais. Em uma sociedade onde as expectativas culturais e as pressões sociais podem ser esmagadoras, algumas mulheres recorrem à prostituição como uma forma de sustento, ou para escapar de situações de pobreza, dívidas ou abuso doméstico. No entanto, é importante reconhecer que a prostituição no Japão também pode ser resultado de exploração e pressão. Muitas mulheres são atraídas para a indústria do sexo por falsas promessas de oportunidades, ou enganadas por traficantes que as forçam a se prostituir. Essas mulheres enfrentam condições de trabalho degradantes, abuso físico e emocional, e falta de proteção legal. Nesse cenário sombrio, é crucial que a sociedade japonesa reconheça e aborde as causas subjacentes do abuso familiar e do desamparo juvenil. É necessário fornecer recursos adequados para as famílias em crise, bem como para os jovens em situação de rua, oferecendo apoio, assistência e esperança para aqueles que mais precisam. Somente assim podemos começar a romper o ciclo de abuso, vício e desespero que tantas vezes define a vida dos mais vulneráveis em nossa sociedade. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este.